Uma boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Boa tarde, professor Bob. Estamos ouvindo, sim. Ok, nós temos quórum, vamos dar início à nossa sessão, então. Inicialmente, eu gostaria de informar os conselheiros que justificaram a ausência. Foram os conselheiros Everton das Neves Gonçalves, João Luiz Martins e Luiz Alberton. E nós estamos dando posse hoje também, no Conselho Universitário, os representantes da Câmara de Extensão, que é Dilceane Carraro, como titular, e Mônica Aparecida Aguiar dos Santos, suplente. Receberão os certificados posteriormente. Foi anexada há pouco a minuta da ata da sessão do dia 6, terça-feira passada. Eu peço escusas de não ter apresentado antes, mas está tudo muito em cima. Mas gostaria que o Conselho tomasse alguns minutinhos, que é uma ata curta, para fazer a leitura, para que a gente possa aprová-la ainda hoje. Lembrando que a nossa sessão hoje é ponto único de pauta, uma sessão especial, novamente, para a homologação dos resultados obtidos com a eleição para a composição da lista tríplice para a função de vice-reitor, que ocorreu no dia 6, terça-feira passada. Peço desculpas se ouvirem barulho, um barulho intermitente aqui, mas é que nós estou com uma obra dentro de casa e não tem como parar. Porque senão os homens vão trabalhar mais uns 3 dias semana que vem. Ok? A ata foi colocada para apreciação de todos os conselheiros. Se tiverem de acordo. Estão de acordo? Bom, em primeiro lugar, vamos fazer essa leitura da ata para depois colocar em discussão e votação a ordem do dia, a pauta da reunião. A Raquel está encaminhando a ata para o e-mail dos conselheiros. Camila já recebeu?
Não, Camila, o problema é que a ata sempre tem que ser aprovada antes de iniciar a reunião, é a ata da sessão anterior. Nós colocamos a leitura dos conselheiros, em seguida coloca em discussão e aprovamos ou não. Que esta reunião tem que ter a sua ata própria também. Também vai ser muito, espero que seja curta. Podemos ler aqui mesmo. Professor Debatim. Professor Bruneta vai fazer a leitura da ata, então? Ou a secretária também. O conselho é autônomo quanto a isso. São 202 linhas. Bruneta, vamos deixar para a Raquel fazer a leitura da ata, então? Raquel, por ampla maioria de votos, fosse escolhida para fazer a leitura da ata. Pode ser, mas eu não sei, vocês me ouvem bem? Eu posso ler? Eu estou te ouvindo muito bem. Todos ouvem a Raquel? Leio ao final. Seria bom que todos lessem, né, o documento, né? Enfim, preferem que eu leia agora, ao final? E aí o pessoal vai lendo, acompanhando a tua leitura. Então, vamos lá, Raquel. Professor Baldo, só uma sugestão. Enquanto a Raquel estiver lendo a ata, talvez fosse bom o senhor desligar o seu som, enquanto não estiver falando. Sim, não tem dúvida. Professor Simão, não se trata de tambores vikings, se trata de uma obra aqui no porão da casa que ressoa pela casa toda. Raquel, por favor. Raquel? Todos receberam a ata do dia 6? Só um momento que travou, eu tive que apertar F5 aqui, eu posso sim efetuar a leitura. Só que, assim, a ata é do dia 23, tá? Acabou anexando o arquivo errado, vou encaminhar o arquivo certo agora. Tá bom. A Raquel está encaminhando, então, a ata do dia 6, o que foi que os senhores receberam, foi do dia 23 de março. Eu vou tirar o som aqui da minha plataforma aqui, do meu link,
para evitar esse barulho por um tempinho. Foi, Raquel? Está carregando. Estão me ouvindo? Alguém confere se deu certo, por favor, porque ficou carregando aqui. Vocês receberam a ata do dia 6? Já recebemos a ata e agora já visualizamos. Ok, Raquel, pode começar a leitura, então? Tá, se trata da ata 7 da sessão especial do Conselho Universitário, né? A sessão foi realizada às 14h30 daquele dia. Aos 6 dias do mês de abril, né, de 2021, às 14h30, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, online, convocado por meio do ofício 3, 2021 SODC CUM, em caráter especial, por meio de webconferência, cuja convocação havia sido remetida através de endereço eletrônico e publicada na página principal da UFSC. Aí consta o endereço eletrônico, né, da reunião, a verificação do quórum, o link em que foi encaminhado a lista de presença, tem a relação dos presentes. Vocês querem que eu leia, nomine todos? Alguém? Acho que não precisa, não. Eu só peço, tá, que tem ali em amarelo, é quem não assinou a lista de frequência, tá? Então, o professor Pilate, por exemplo, presente, mas ele não assinou a lista de presença. Então, se tratava, né, do processo de escolha para compor a lista tríplice, né? O professor Ubaldo iniciou a sessão, mas por problemas técnicos ele teve que se ausentar. Assumindo a sessão, o professor Rogério prestou os esclarecimentos iniciais e passou a palavra ao conselheiro Pedro Melo, que é o presidente da comissão, que iria conduzir, então, os trabalhos a partir dali. Nós contamos com a colaboração do Fernando, servidor técnico administrativo, que prestou apoio, né, nessa sessão. Foi realizada uma chamada nominal, os conselheiros se manifestaram por meio do chat. Após, né, esse período, eu tive que me ausentar, mas a lista de frequência e a lista dos votantes, ela foi averiguada, foi encaminhada, então, para o E-Democracia, para que houvesse o processo de votação. Foi um processo um pouco demorado, né, mas assim que se restabeleceu, foi encaminhado aos conselheiros, né, os procedimentos por e-mail, e estes, então, puderam votar. Então, nós temos o seguinte... Passa para a folha seguinte também. Exatamente. Dos 63, né, conselheiros habilitados a votar, 59 registraram seu voto, né? Estavam inscritos o conselheiro Alexandre Verzani Nogueira, a conselheira Kátia Regina de Carvalho Pinto, e a professora Kátia Regina de Carvalho Pinto, e o professor Edmilson Rampazzi Klein. O professor Alexandre recebeu 4 votos, a professora Kátia Regina recebeu 37 votos, e o professor Edmilson recebeu 4 votos. Destes foram registrados 14 votos em branco, né?
Como não havia mais quórum para deliberação, a reunião foi suspensa, sendo retomada na data de hoje. Então, essa, em suma, são as informações que constam desse documento. Professor Baldo, o senhor está com o som desligado. Eu peço à conselheira Raquel que faça a leitura da parte final da ata. A partir do conselheiro Pedro Melo prestou esclarecimento, agradecimentos. Raquel. Ok. Só para constar, para concluir a leitura, deve ficar registrado que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação com o registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados poderá ser consultada pelo canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube, tal como está ali, Florianópolis, 6 de abril de 2021. Em discussão a ata do dia 6, alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer que tire, quer que acrescente? Está em discussão a ata. Ok, só um pequeno erro no nome da Camila. Não há mais quem queira discutir, então vamos colocar em votação. Raquel, vamos para uma enquete rápida sobre a aprovação da ata. Já estou preparando aqui. Tem um X ali, Raquel, que eu acho que tem que constar o nome do professor José Isaac Pilate, diretor do Isso, CCJ. é porque ele não assinou a lista de presença. Como a gente faz com base na lista de presença, ele não havia assinado até então, mas foi para chamar atenção mesmo. Ah, bom. Então, vamos lá, vamos votar. Pode iniciar? Pode iniciar. Em votação, 30 segundos. Votação encerrada. Ok, resultados.
O documento foi aprovado. Na unanimidade? Unanimidade. Aprovada a ata, então, do dia 6. O ponto de pauta nosso, então, trata-se da apreciação do trabalho da Comissão Eleitoral com a composição da lista tríplice e posterior homologação ou não por parte desse Conselho. Eu convido o professor Pedro Mello, presidente da Comissão Eleitoral, para que faça o relato dos acontecimentos, dos eventos relativos a essa eleição. Ele, como presidente da comissão, mais do que ninguém, tem todas as informações necessárias para nos passar. Boa tarde, professor Baldo. Boa tarde, colegas conselheiros. Eu creio que o resultado da eleição já está estampado na ata, já está relatado, mas vamos fazer, então, só um breve comentário de como procedemos. Já está superada a questão, de certa forma. Todos participaram da reunião passada, viram que tivemos um pequeno problema na inserção dos dados para ser encaminhada à democracia. Em função disso, a nossa reunião deveria talvez demorar 1h30, 2 horas, acabou se prolongando até as 10 horas da noite. Então, nesse período, fizemos os ajustes necessários, inclusive alguns pequenos probleminhas com CPF, inserção de nomes das pessoas que não apareciam naquela lista, de forma que todos pudessem votar. Então, no total, estavam habilitados a votar 63 conselheiros. Desses 63 conselheiros, quando foram apurados os votos, percebeu que 59 conselheiros haviam votado. Então, às 10 horas da noite, o E-Democracia, 10h05, 5 minutos depois, já tínhamos o resultado demandado pelo E-Democracia. E aqui abro um parênteses, professor Baldo, para parabenizar o trabalho feito pelo Fernando e a equipe dele no E-Democracia, porque foi fantástico, assim. Foi um apoio total, não houve nenhum erro do E-Democracia, na verdade, nós cometemos um erro. Em função disso, houve aquela problemática inicial, mas foi superado com naturalidade. Era a questão de inserção dos nomes, que era bastante dificultoso nessa nova lista. Então, em função disso, atrasou um pouco. Mas o pessoal do gabinete e da secretaria foi fantástico também, atendeu as demandas, de forma que 1h30 depois de termos prorrogada a sessão, os conselheiros já estavam podendo votar. Então, a partir desse momento, transcorreu tudo com naturalidade, creio que não tivemos nenhum problema, e ao final, então, tivemos o resultado, o resultado coloca a professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, com 37 votos, o professor Alexandre Versani Nogueira, com 4 votos, o professor Edmilson Rampazzo Klein, com 4 votos, e tivemos também 14 votos em branco. Então, no total, este é o resultado da eleição para a lista tríplice. A comissão, então, se reuniu, depois da reunião do CUM, fizemos a ata, e ontem já encaminhamos para a Secretaria dos Conselhos, de forma que pudesse já fazer a divulgação, para que pudesse anexar ao processo, encaminhar ao reitor, para que pudéssemos marcar a reunião de hoje, de forma a homologar, que esse conselho pudesse homologar o resultado da eleição. Então, de nossa parte, da comissão, professor Baldo, é isso que temos a relatar. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado pelo relato. Coloco em discussão a formação da lista, a eleição. Alguém tem alguma observação a fazer? Alguma crítica?
Creio que esteja tudo bem, professor Baldo. Só tivemos a manifestação do professor Eugênio. Agora... Professor Baldo, seu som, por favor. Não, tá certo. Bom, não havendo então quem queira discutir, eu coloco em votação a aprovação dessa lista tríplice tirada pelo próprio Conselho, eleita pelo próprio Conselho. Vamos colocar uma enquete, Raquel, para votação, para aprovação ou não da lista tríplice, para homologação da lista tríplice. Favoráveis e contrários à homologação. Pode iniciar? Pode iniciar. Em votação, 30 segundos. Ok, votação encerrada. Resultados, por favor. São dois votos contrários. São quantos presentes? Eu não consigo aqui, não consigo ver. Só um minuto. Raquel, por favor, quantos votos favoráveis que eu não consigo ler aqui? Estou salvando aqui, eu disponibilizei ele no chat. Só um momento, tá? Ah, tá certo. 54-2. Então está homologada a lista tríplice para a composição do nome, para apreciação do nome pelo reitor, próximo vice-reitor. Só com olho de águia mesmo, Simão, porque eu aqui não consigo de jeito nenhum. Bom, está homologada a lista tríplice, então, que o Conselho vai encaminhar ao reitor, e o reitor deverá, então, posteriormente, escolher o nome de um deles dentro da lista tríplice. Como eu já adianto que não vou dar uma de
e alguns nesse país que escolhem qualquer um no nome da lista, eu respeito a vontade da comunidade do Conselho Universitário, eu já adianto que o que já é bem notório, que como a professora Kátia obteve 37 votos, uma ampla maioria por parte do Conselho, ela será realmente efetivada como vice-reitora através de portaria que será emitida provavelmente ainda hoje. Nós poderíamos, talvez, localizar a professora Kátia. A Raquel tem o e-mail da professora Kátia para que ela entre em contato, participe 5 a 10 minutos da reunião do Conselho. É possível, Sim. Kátia? Raquel? Sim, eu vou contactá-la, só um momento. Ok. Eu vou tirar o meu som aqui para sossego de vocês. Obrigado, professor Celso Spada, pela presença e também parabenizo pela ampla recuperação depois da cirurgia sofrida. A professora Kátia já está na sala. Por favor, professora, habilite sua câmera e seu microfone. Boa tarde, professora Kátia. Eu acabei de anunciar ao Conselho que, face o resultado da eleição pelo Conselho, da composição da lista tríplice, considerando a ampla maioria de votos que a senhora obteve, e o que já era público e notório, que eu já tinha lhe convidado antes, a senhora, dentro das próximas horas, será designada vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, para nos acompanhar até o final do nosso mandato. Será uma designação pro tempore, portanto. Ok. Boa tarde, professor Ubaldo. Boa tarde, conselheiras e conselheiros. Bom, eu fico muito feliz. Já tinha ficado com o convite quando o professor Ubaldo, em dezembro, né? E também muito honrada, obviamente, de ocupar esse cargo e finalizar a gestão com o professor Ubaldo, que é uma pessoa que tenho muita consideração e muito respeito,
muito por seu lado extremamente democrático, que todos aqui sabem o quanto o professor Balda é democrático, o quanto ele ouve as pessoas. Gosto muito disso e também me sinto um pouco assim, né? Gosto de trabalhar com democracia. Tenho convicção da luta do professor Baldo por uma universidade pública, gratuita, plural, que também são as minhas convicções. Conheço toda a gestão, né? Em função de estar há 7 anos, fiquei quase 7 anos como diretora do campus de Joinville. Fui uma das diretoras que apoiou o professor Baldo em função de tudo aquilo que a universidade passou, com o falecimento do professor Cancelier. Então, acho que entro na equipe, com certeza, professor Baldo, para agregar, né? E espero poder estar à altura do cargo. E aproveito para agradecer a professora Lacoque, a qual agora assumo o seu antigo cargo, e parabenizá-la também por todo o trabalho feito para a universidade. Muito obrigada novamente aos conselheiros e conselheiras por referendarem o meu nome, e ao professor Baldo por confiar em mim e no meu trabalho. Era isso. Alguma pergunta à professora Kátia? Tem várias pessoas escrevendo no chat. São os parabéns ainda. Professora Kátia, o professor Alexandre Verdani pergunta quais são as suas perspectivas. Então, professor Benzani, a gente sabe que, como o momento é difícil, não é? Para todos nós passamos por cortes de orçamento, pandemia, problema de vários problemas, mas eu acho que quando a gente coloca ou aceita um cargo como esse, a gente sempre está disposto a ajudar e trabalhar para que algumas coisas sejam feitas, e com esse intuito que eu entro para agregar a gestão do professor Baldo, com certeza. Então, são boas, apesar de tudo, por tudo que estamos passando, que a gente não pode negar, né? Ok, obrigado. Professor Baldo, professor Diego, professor do campus de Joinville, o professor Rafael Galina, estão me parabenizando, e eu queria aproveitar também para agradecer à comunidade do campus de Joinville, que eu fiquei por 7 anos lá como diretora, e sempre tive muito apoio de todos e a maior receptividade possível. Muito obrigada ao campus de Joinville e a todos e todas que agora me parabenizam e acreditam no meu trabalho. Lucas. Está perguntando se eu assumo. Claro, Lucas, era uma das... O professor Baldo sabe que quando ele me convidou, foi uma das coisas que a gente conversou. Eu acredito, sim, que uma eleição separada para vice-reitor, num momento como esse, seria muito ruim para a universidade. Então, eu acredito que a gente precisa da sincronia desses mandatos, e eu, sim, assumo aqui o meu... Pode constar em ata, se o conselho assim quiser, que eu saio no dia 3 de julho de 2021, juntamente com o professor Baldo. Fui convidada pelo professor Baldo e saio com o professor Baldo. 22, professor. 22, desculpa, estamos em 21. 3 de julho de 2022. Ok. Obrigada, Lucas. Mais alguma pergunta? Cauê. Professor Simão.
Professor Simão, por favor. Só pelo tempo de habilitar o microfone, né? Bom, primeiramente, parabéns, né? Parabéns à comissão eleitoral, né? Como eu frisei na reunião passada, né? Como a nomeação é pro tempore, né? Não precisaria nem de eleição, né? Eu falei também que porque isso está na prerrogativa do próprio reitor. E o reitor fez um gesto magnânimo de colocar uma decisão que é dele, né, que está no âmbito das suas decisões, a consulta pública. Né? E logramos, né, ao intento, né, que era de ver a Kátia na vice-reitoria. Né? Aí eu pergunto, Kátia, nós estamos inaugurando aí um momento em que nós teremos uma reitoria, uma representação dos campos fora de sede, né? Teremos uma institucionalização fase 2, né? Para fazer com que a USP realmente se torne uma universidade multicamp, né? Porque os campos fora de sede foram anexados, né? A gente lutou muito, eu, a Kátia, mais todos os diretores dos campos fora de sede, mas eu acho que caberia uma segunda fase, né? De fazer com que a Universidade Federal de Santa Catarina seja realmente de Santa Catarina e não uma Universidade Federal de Florianópolis, né? Acho que a gente já ultrapassou esse ponto, a gente já é uma universidade realmente, né, distribuída, multicamp, mas que agora eu gostaria de ter uma voz, né, sempre represada, né, dos campos fora de sede. Eu acredito que ela esteja ali também para nos fazer ouvir, né? Obrigado, Kátia, e parabéns, Kátia. Obrigada, Simão. Eu acho que o seu vice, o Anderson, falou bem, né, que essa gestão deu um passo a mostrar, de fato, que os campos fora da sede também importam, né, me convidando por um cargo como esse e agora sendo referendado pelo Conselho Universitário. Eu tenho conhecimento, obviamente, da dificuldade, né, que a gente tem por não estar tão próximo, né, da sede, é uma dificuldade que nós dos campos sentimos, e com certeza eu estou atenta a isso, e eu acho que nós vamos trabalhar com certeza para isso, né, Simão? Com certeza. Contem comigo. O professor Baldo está inscrito, o professor Carlos. Professor Carlos Vieira, por favor. Boa tarde a todos e a todas, cumprimento especialmente ao reitor e agora a nossa vice-reitora eleita, Kátia, parabenizo. E eu só gostaria, na verdade, de fazer um comentário geral para vocês dois que estão aí na gestão da universidade. Nós fizemos da forma juridicamente correta, né, todo o processo, com toda a lisura, o Conselho Universitário do jeito que nós gostaríamos que fizéssemos, que fosse feito. E agora a gente se aproxima, até o final do ano, também de uma nova consulta muito mais ampla. Se essa consulta, com 59 ou 60 conselheiros, deu tanto dificuldade, né, no nosso sistema, democracia, imagine com 46 mil pessoas. Né? Então, eu acho que era o momento da gente já começar a discutir esse processo eleitoral nessas condições de pandemia, que possivelmente a gente não vai ter vacina para todo mundo até lá, as atividades vão ser remotas ainda até lá, e seria importante a gente discutir, porque a gente está vendo, nos anteciparmos a essa discussão aí, que é muito importante, né? Ou seja, como é que vai ser esse processo? A gente vai ter uma consulta à comunidade, como é que vai ser essa consulta? Como sempre nós fizemos aqui, vai ser paritária, e como é que a gente vai gerar a lista tríplice? A gente já descobriu que, a partir de agora, a gente não pode fazer isso aqui, porque não vai ser no escopo da universidade que vai ser escolhido o novo reitor, vai ser dentro de um outro contexto, e a gente está vendo os exemplos que estão acontecendo por aí, né, como o reitor comentou. Então, é necessário que a gente até discuta como é que vai formar essa lista tríplice, que, na minha visão,
eu acho que a gente poderia já começar essas discussões. Nós já vamos entrar em maio, e daqui a pouco chega novembro facilmente. A gente não pode deixar para a última hora para discutir assuntos importantes da nossa universidade. Eu acho que toda a comunidade quer participar dessa discussão, e o Conselho Universitário não pode ficar distante disso, né? Aqui é o local deliberativo da universidade, é o órgão máximo, e é onde tem que ser discutido essas coisas. Eu acho que podem ter reuniões de diretores, pode ter reunião dos G9, G10, mas o importante é a gente discutir de forma transparente, de forma bastante profunda, né, qualificada, essa questão das eleições, porque vai, de certo modo, influenciar nos próximos anos da universidade. Então, eu só queria parabenizar mais uma vez a Kátia, ao professor Ubaldo aí pela escolha, e dizer que estou feliz porque seguiu todo o rito legal, e a gente hoje tem toda a segurança jurídica nesse processo. Então, parabenizo e faria esse pedido para que a gente pudesse discutir isso de forma bastante qualificada. Obrigada, professor Carlos. Muito obrigada. Eu concordo com o conselheiro Carlos Vieira, que nós temos que começar a discutir antecipadamente. Eu só fico na dúvida se a gente fará a eleição para reitor ainda esse ano, considerando que o mandato vai até julho do ano que vem. Lembrando que, no meu caso, a eleição foi em março, final de março, início de abril, dia 11 de abril, o segundo turno, para posse em julho. Ano que vem nós não vamos estar regularizando, não teremos regularizado ainda o semestre letivo de 2021-2, no início dos primeiros meses do ano. Então, era de se pensar, talvez, em fazer, no final de março, entre 15 de março e 15 de abril, o processo eleitoral. Eu estou pensando em voz alta. Estou adiantando uma discussão que nós vamos ter que travar e discutir bastante, mas para pensar, estou colocando mais para pensar no assunto, para que sejam eleitos em abril e a lista vai para a presidência da República até final de abril. Ele terá ainda três meses, quase 3 meses, para escolher um dos nomes da lista. Então, vamos pensar no assunto. Conselheiro Brunetta. Obrigado, professor Ubaldo. Boa tarde à senhora Kátia e a todos os conselheiros. Kátia, meus parabéns por assumir essa tarefa e esse compromisso nos termos em que tranquiliza o conselho, né? Ou seja, no mandato que acompanha o mandato do professor Ubaldo. Esse foi um preço difícil que nós tivemos que pagar quando da necessidade de eleição de um reitor e a perda de sincronia dos mandatos. Então, vai ser muito bom poder restabelecer isso. Te agradeço, né, por colocar-se à disposição e nesses termos. Sobre a questão das eleições, é muito oportuno o que o Carlos falou, o professor Ubaldo também, à medida em que referenciou isso, eu fico ainda mais tranquilo. Quero destacar em viva voz o que o Pedro disse. Acho que nada impede que nós coloquemos para funcionar a discussão, para designar essa comissão, mesmo que com um ano de antecedência, em julho desse ano, então, por exemplo, porque a comissão vai ter que pensar questões muito mais específicas. Eu queria só fazer uma observação na fala do professor Carlos, com todo respeito, Carlos, mas é que a nossa eleição aqui no âmbito do Conselho, ela foi um pouco mais problemática, porque ela foi simultânea à reunião. Então, isso que complicou, e nós tivemos essa questão, se era o vice que votaria, o titular, e como nós fazemos por voto universal, acho que como foi a experiência, inclusive, das eleições de diretores nas diferentes unidades e campi, nós temos um prazo definido para essa votação, e acho muito
Então, é um cenário um pouco diferente, mas não deixa de ser desafiador. O professor Ubaldo já lembrou muito bem, por exemplo, que depois de que esse processo só pode ser formalizado posterior à matrícula dos novos estudantes no início de um próximo semestre letivo que está previsto para depois do mês de março do ano que vem. Mas é justamente tudo isso que precisa ser previsto. Precisa muita antecedência para as inscrições, para que todo mundo se habilite no portal, para que as matrículas estejam regularizadas, enfim. Mas o mais importante de tudo eu deixei para falar agora no final. É que nós temos um histórico já terrível do atual governo, de nomeação de gente fora da lista, de último colocado, de segundo colocado, já teve de tudo. E a principal decisão que nós precisamos tomar nesse conselho é como vamos compor essa lista tríplice de modo a impedir, e não falo nem evitar, é impedir que tenhamos um interventor nessa universidade. É claro que, como o absurdo chegou a tal ponto de se nomear gente fora da lista, né, nós sabemos que é difícil, por caminhos racionais, evitar essa tragédia, o que eu entendo como tragédia. Mas já queria apontar a centralidade desse aspecto do nosso debate sobre as próximas eleições. Isso é fundamental. Teremos que pensar uma estratégia que dê conta de impedir que tenhamos um interventor nessa universidade. Muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez, Kátia, e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Bruneta. Então, Simon é Libra. Ok. Tem alguém inscrito? Não, professor Baldo. Ok, não tendo mais quem queira falar, eu só vou desejar as minhas boas-vindas à nossa nova vice-reitora. Vamos trabalhar juntos. Temos 1 ano e meio quase pela frente para fazer esse trabalho. Eu quero desde já dizer que estou muito feliz com esse resultado. O teu trabalho à frente do campus de Joinville te qualificou para isso, porque eu acompanhava, estava sempre atento ao que vinha acontecendo no campus de Joinville. Enfim, vamos tocar esse barco. E eu concordo com foi o professor Bruneta que comentou. Nós temos que discutir o processo eleitoral, mas não abrir o processo de candidaturas. Eu acho que seria, num momento como esse, é um pouco complicado trabalhar com nomes se colocando como possíveis candidatos. É difícil, muita gente pode me criticar por essa minha fala, mas eu gostaria de trabalhar sem ter que estar participando de debates que, no fundo, seriam debates eleitorais. Isso vai ser inevitável no primeiro semestre do ano que vem, eu concordo. Mas esse ano nós temos um trabalho maior ainda para fazer, que é recuperar toda a universidade, para que a gente volte ao ensino presencial o mais rápido possível. Quem dera que a gente conseguisse iniciar 2022, todo mundo lá na universidade, todo mundo vacinado, sem nenhuma variante para nos incomodar e como fantasma ficar nos incomodando e amedrontando. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo também ao Conselho pela postura que teve,
pela forma democrática como foi conduzida, se conduziu e nós nos conduzimos nesse processo. É difícil falar com o chat rolando aqui, a gente fica curioso para ver o que estão dizendo, eu tenho que desfazer esse bate-papo aqui, melhor para mim. Enfim, parabéns, professora Kátia, seja bem-vinda e vamos ao trabalho. Eu espero ainda hoje publicar a resolução, a portaria de designação, de forma que a partir de segunda-feira a senhora é vice-reitora de pleno direito. Obrigada, professor Baldo. Vamos em frente. Temos muito trabalho, não é? Vamos em frente. Muito obrigada mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. E, dito isso, nós então encerramos a nossa sessão de hoje. Agradeço a participação de todos e até a próxima, talvez até o próximo dia 27, se não me engano, é 27, terça. Isso, 27 de abril. 27, terça-feira, nós vamos ter a reunião ordinária do Conselho Universitário novamente. Ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima. E desculpe pelo barulho dos vikings que estão invadindo a minha casa. Grande abraço, professor Baldo. Bom final de semana ao senhor e a todos os conselheiros, a professora Kátia. Seja muito bem-vinda. Tem muito trabalho pela frente, professor. Verdade, professor Pedro. Muito obrigada também pelo seu trabalho na presidência da comissão e a todos que participaram. Obrigado, um grande abraço. Bom final de semana. Para vocês também. O Arnoldo pediu a palavra. Isso que eu ia falar. O conselheiro Arnoldo levantou a mão. Com a palavra, o professor Arnoldo. Arnoldo? Professor Baldo, o senhor deve estar contente com essa batidinha no fundo aí, né? Deixa eu lhe contar que no ano passado fizeram uma reforma aqui na cobertura do meu prédio. Eu fiquei 8 meses com esse barulho. 8 meses. Imagina como é que foi trabalhar. Eu vou ficar hoje e mais segunda e terça-feira, que é o prazo que eles têm para derrubar toda a parede que tem que ser derrubada lá embaixo no porão, que eu resolvi fazer uma reforma no meu porão. Tomara que o senhor tenha sorte, que termine mesmo nesse prazo. Valeu. Arnoldo Debatim, saiu já? Ele não está mais na sessão. Eu acho que ele queria se despedir, talvez se essa fosse a última dele, né? Como diretor, talvez. Ah, é verdade. É. Bom, depois a gente conversa com ele. Então tá. Bom final de semana, professor Baldo. Igualmente. Na segunda, estaremos a postos. O Ok. conselheiro Bruneta está perguntando sobre a ata de hoje. Eu estou redigindo ainda. O Arnaldo Debatim voltou, professor. Arnoldo, desculpa. Arnoldo? Debatinho, a palavra é sua. Eu acho que ele está bloqueado. Não, ele tem que habilitar o microfone.
Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, eu estava um pouco aqui com dificuldades no áudio, daí eu apertei o botão errado, fechei a aba, voltei, desculpem. Eu só quero dizer que hoje é a minha última reunião como diretor de unidade, portanto, como conselheiro nesse conselho. E, nesse sentido, eu quero agradecer o período em que eu servi a universidade como diretor de unidade e participei desse conselho. Registro que o período que eu estive à frente da direção do CCE foi bastante difícil, desafiador para dizer o mínimo, como da universidade de forma geral. E quero agradecer a convivência com todos os conselheiros e conselheiras nesse período, desejando ao professor Ubaldo e à professora Kátia pleno êxito das possibilidades de se executar nessa universidade. Compartilho, junto com o professor Bruneta, da preocupação que se avizinha com relação à nomeação dos professores que serão eleitos já no próximo pleito, como falou o Carlos Vieira, né, que eu acho que também é uma preocupação pertinente, já pensar em como trabalhar o processo de transição e o processo de eleição. Então era isso. Quero agradecer mais uma vez, desejar tudo de bom, um excelente final de semana e seguimos na torcida e no trabalho pela universidade. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, conselheiro. Obrigado, conselheiro Arnoldo. Foi muito bom ter trabalhado com o senhor também como diretor do CCE e representante daquele centro de ensino nesse conselho. Sempre bem ponderado, calmo, tranquilo, intervenções seguras, conselhos pelo chat também sempre muito percuciosos e interessantes. Obrigado pela participação, Arnoldo. Continuamos trabalhando pela universidade sempre juntos. Ok? Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, vamos encerrar. Professor Baldo, o professor Bruneta queria tá. perguntar sobre a ata. Eu Dá tempo de redigir ainda hoje e agora? Estou redigindo, mas porque tem bastante fala, né? Mas estou redigindo. Se quiser, eu mando por e-mail, não sei como pode ser feito. É porque nós não temos uma previsão de tempo de espera, então, né? Vamos colocar... Posso fazer Pode falar, Bruneta. A minha preocupação é que no início da reunião eu entendi que haveria necessidade burocrática de aprovação da ata da reunião de hoje, ainda hoje. Evidente que talvez ela não precise ser, talvez não precisamos aguardar para que então ela seja lida e assinada como fizemos com a ata da reunião passada, mas precisamos ser orientados a como proceder. Receberemos por e-mail ainda hoje, devemos assiná-la ainda hoje, porque é preciso aprová-la coletivamente, ou ela será aprovada no dia 27. De minha parte, estou sempre à disposição. Me preocupa a necessidade de vocês dessa ata assinada. É muito bem lembrado. Até porque, para que seja emitida a portaria, eu preciso de um documento que venha do Conselho com essa lista, e isso deve ser através da ata, a ata aprovada pelo Conselho. Então, eu acho que vamos voltar atrás nas nossas despedidas aqui e vamos aguardar um pouco para a Raquel terminar de redigir a ata. Nós aprovamos e ela bota no e-mail ali do grupo, do Conselho, para todo mundo assinar. Ok? Vamos aguardar mais um pouco os conselheiros titulares e os suplentes que estejam substituindo os titulares. Por favor, já estamos com 43. É melhor ninguém mais sair, porque senão já não vamos ter quórum. Vamos aguardar um pouquinho, afinal, na terça-feira,
a gente esperou 6 horas, quase 7. Professor Baldo, acho que eu posso sair, né? Porque eu não sou conselheiro. Já conversei com os conselheiros. Na próxima reunião eu volto já como conselheiro, ok? Claro, 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 Então, bom não final vou de te falar. semana a todos e muito obrigada novamente a todos os conselheiros e conselheiras e ao senhor professor Baldo e a toda a sua equipe de gestão. Valeu, Que obrigado, agora Cátia. Muito obrigado. Então, vamos segurar aqui um pouco, minha gente. Quem quiser sair para tomar um cafezinho, saia daqui a 15 minutos. A gente retorna, vamos deixar tudo aberto, ok? Eu vou tirar o som aqui do meu aparelho para não incomodar vocês.
Ok, todos presentes. Temos quórum. Todos leram a ata? Eu estou fazendo a relação dos presentes, mas eu preciso que todos assinem, tá? A lista de presença. Eu já vi que o conselheiro Carlos não assinou, alguns conselheiros não assinaram ainda. O conselheiro Sebastião não assinou também ainda. Teria que fazer uma ligeira, um acréscimo na segunda página. Tem um... Deixa eu ver aqui. Quando, Raquel, na segunda página, na linha 50 e... Pode falar. É que faltou o nome da professora Kátia. Qual? Na linha 54, Ah, sim. reitera-se que estavam inscritos os professores Alexandre Verzani Nogueira e Edmilson Rampazzo. Acrescentei. Tá? Teria que colocar ali, então. Essa é a única observação que eu faria. E talvez, parece na primeira página, o nome do Daniel não foi colocado, pró-reitor de graduação. Porque eu estou fazendo a relação dos presentes agora, né? Tá. Nem todos assinaram ainda. Eu preciso que assinem aqui para eu poder fazer bem certinho, né? Raquel, Oi. ô Sebastião, entendo que eu não assinei ainda. Não estou entendendo. Como? Eu digo, se eu não assinei o quê? Eu acabei de assinar. Assinou a frequência? É isso? E ao mesmo tempo eu também tinha feito uma pergunta ainda há pouco, que eu estava olhando aquela lista que tu colocou do né? Parece como não entendendo. Não entendi. Tá me ouvindo? Não ouço bem. Eu não ouço bem. Não sei se os demais ouvem. Professor, eu também não estou escutando bem. Tá me ouvindo? Obrigada. Acho que é melhor escrever. Está entrecortada a fala está muito cortada. Está difícil de ouvir. Podemos pôr em votação essa ata? Sebastião. Fale, Sebastião. Acho que vocês não ouviram. A tua fala está muito entrecortada. Não dá para entender nada do que tu estás falando. Tá truncado, cortado.
Conselheiro Sebastião, precisa assinar a lista de presença, é isso, da reunião de hoje. A lista de presença que está no chat público. Sobre o conteúdo, teria mais alguma observação? Caralho. Professor Ubaldo, Opa, eu pedi a palavra, posso? pode falar. Tentando fazer uma síntese. Sobre o conteúdo da ata, parece não haver outro problema senão a questão dos nomes dos conselheiros. Mas para registrá-los na ata, a Raquel depende da assinatura da lista de presença. Sim. Esta ata que nós estamos agora a apreciar, ela tem um destaque em amarelo grande que corresponde ao destaque que havia com 2 letras X na anterior, porque ainda faltava ser completada. Acontece a mesma coisa nessa, então nós podemos submetê-la à apreciação e, é claro, com a maior brevidade possível que os conselheiros assinem a lista de frequência, a Raquel concluirá a redação dela pelos nomes que assinaram a lista. Ou, na pior das hipóteses, podemos, ou na melhor das hipóteses, seguir a recomendação do Ronaldo de que a lista contenha, a ata contenha não os nomes, mas a lista de presença em anexo. Mas eu acho que nenhum deles é um obstáculo para que a gente possa aprová-la aqui em reunião. Sim. Uma coisa aqui independe da outra. Exato. É isso, por isso eu já estava querendo colocar em votação, em apreciação e votação, porque, como diz o Ronaldo, nós estamos perdendo muito tempo. Então, todos já leram a ata, algumas correções foram feitas, a Raquel já fez. Podemos aprová-la? Pelo próprio chat mesmo, o pessoal já está se manifestando com a sim ou aprovo. Ok. Aprovada, de acordo. Mais alguém? Eu.
Professor Ubaldo, eu peço licença, mas o recomendável é fazermos uma enquete. Isso consagra a votação, porque eu contei na lista aqui, temos 27 manifestações. Então vamos fazer a enquete. Eu estou querendo apressar, mas no fim não dá certo. Tem que ir pela ordem mesmo. Raquel, vamos preparar a enquete. Contrários e favoráveis à aprovação da ata dessa sessão. Por favor. É verdade. O Ronaldo tem razão. Primeiro os favoráveis e embaixo os contrários à ata. Desculpa, caiu a minha conexão. O que vocês estão discutindo? Como é que é? Não entendi, Havia Raquel. caído a minha conexão, ou seria? Vamos fazer uma enquete para aprovação da ata. Então, seria os favoráveis a que seja aprovado e os contrários. Podemos? Podemos lançar a enquete? Pode. Em votação, os favoráveis e os contrários à aprovação da ata. 30 segundos. Encerrado. Foram 32 votos favoráveis e um contrário. Ok. Muitas pessoas se ausentaram, né? Pois é. Foi por maioria. Aprovada a ata, portanto, então, agora a Raquel vai preparar a lista. E eu pediria que todos assinassem essa lista até no mais tardar 5 horas da tarde, para que seja encaminhada ao reitor as providências que eu quero tomar ainda hoje para regularizar, para designar a professora Kátia como vice-reitora. Ok?
Está encerrada a nossa reunião, portanto. Agradeço a presença de todos e até a próxima, no dia 27. Só um momento, professor Baldo. Senhores, a Raquel está me lembrando um probleminha que pode ser levantado, é que foram 33 conselheiros que votaram, 32 a favor e 1 contra. Esta é uma sessão especial, que exige um quórum de 41 conselheiros. Faltam exatamente 10. A ata, em princípio, não há o que opor, não tem nada, nenhuma observação, mas eu fico preocupado porque alguém pode levantar a questão da falta de quórum para aprovar essa ata. No momento da votação, tinha 41. Ronaldo, explica isso melhor. Abre o teu microfone, tua imagem aí, me explica isso. Opa, meu professor Baldo. Está ouvindo? Então, no momento ali da votação, tinha 41 conselheiros, né? Só que acho que a Marina que lembra que parte deles é do pessoal de apoio. Aí não tem como eu saber que se esses 41, quantos desses 40 e tantos são conselheiros efetivos, né? Ah, pois é. Esse é o problema. A outra possibilidade é que, pelo menos, todos os presentes assinem a lista de presença, assinem a ata, a lista de presença, e a ata, e outros 10 conselheiros, até às 5 da tarde, assinem também. Não sei se é possível. E não houve pedido de constatação de quórum. Eu acho que também o De Pierre também tem uma certa razão nisso. E, além disso, professor, seria uma questão de forma. Se alguém, não vejo razão, além de intenção de tumultuar, se alguém questionasse isso, bastaria o conselho se reunir e em 5 minutos a gente resolveria esse problema. Ratificaríamos, convalidaríamos a aprovação da ata. Pois é. Então está de acordo. Vamos continuar, vamos assinar a ata e vamos assinar a lista de presença.
de preferência até às 5. Um grande abraço a todos. Ok? Até mais. Tchau, Camila.